Bom dia, pessoal. Estão aí para mais uma das nossas aulas de história, né? Gravada aí no formato de videoaula. Né? Bom dia, galerinha do segundo ano. Seguinte, pessoal, nas nossas últimas aulas eu já tinha gravado uma videoaula para vocês falando sobre o Brasil colonial nos séculos 17 e 18. Especificamente, eu falei mais sobre a questão do trabalho escravizado, da mão de obra africana aqui no Brasil, né? E falei um pouco sobre escravidão e resistência. A mão de obra escravizada no Brasil, ela veio principalmente, né, para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, né, principalmente no nordeste do Brasil. Vocês lembram que eu falei que quando começou o sistema de capitanias hereditárias, ele fracassou em grande parte do país, né? Exceto em duas capitanias hereditárias que começaram a prosperar justamente por estar utilizando, né, essa nova técnica aí, né, de trabalhar em torno da cana-de-açúcar, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Certo? Eu já peço desculpas que alguns slides eles estão, né, com bastante texto ali, bastante informação, mas é necessário, né, eu passar isso para vocês. Peço desculpas também que eu estou gravando de casa, então eventualmente vai começar a aparecer aí dos vizinhos algum barulho de cachorro ou de algum carro passando ali meio alto, né? E aí eu não vou parar o vídeo por causa disso, eu vou seguir adiante, certo? Bom, então vamos indo lá. Né? Seguinte, nosso primeiro tema de hoje então é comentar um pouquinho sobre essa economia brasileira, a economia colonial que se forma em torno do açúcar, certo? Que a gente chama de economia açucareira. Bom, o que a gente pode falar sobre, né? O açúcar, então, como está escrito ali, ele vai ser a principal atividade econômica, né, de exportação do Brasil colonial nesses primeiros séculos, pelo menos antes da descoberta do ouro na região das Minas Gerais. Né? O açúcar ele era então um produto tropical que não tinha, né, como tu plantar a cana de açúcar na Europa, e ela vai ser um produto então extremamente valorizado, né, consumido pelas classes altas na Europa, e vão se pagar grandes somas de dinheiro por esse açúcar. Então era um negocião, né, começar a plantar cana de açúcar aqui no mundo tropical. Isso incluía o Brasil. É importante lembrar que Portugal não estava inventando uma coisa nova quando disse, né, para os seus colonos plantarem cana-de-açúcar aqui no Brasil. Ele estava apenas tentando fazer em maior escala algo que ele já vinha fazendo em outras experiências, como por exemplo na ilha de Cabo Verde, né, que fica ali na costa africana, mas mais perto do norte, né, mais perto da Europa, certo? No Brasil, essa produção ela vai se dar nos chamados engenhos. Né? O que era o engenho? O engenho era uma espécie, né, de fábrica ali, né, uma grande unidade produtora, né, meio fábrica, meio fazenda, aonde era produzido esse açúcar. O engenho ele era dividido em várias partes, né? Ele tinha as plantações da cana-de-açúcar, ele tinha a chamada Casa Grande, que era a propriedade, né, do senhor escravista latifundiário, ele tinha a senzala, né, que era o dormitório da população dos trabalhadores escravizados, ele tinha também a chamada moenda, que era onde, né, se fazia o processo de transformação da cana-de-açúcar em açúcar. Né? Então, tudo isso tem a ver aí com essa unidade de produção em torno do engenho. Beleza? Importante a gente saber o seguinte: nessa época, né, quando a gente fala que o Brasil estava produzindo açúcar, ele não produzia aquele açúcar, o branquinho, como vocês, que é o mais comum, né, o açúcar refinado. Era produzido no Brasil uma espécie de açúcar um pouco mais bruto, intermediário, um açúcar que tinha grãos um pouco mais grossos e que ele era mais escuro. Se nós fôssemos comparar com açúcares que tem à disposição no mercado atualmente, seria algo um pouco mais próximo do açúcar mascavo. Mas não chega a ser bem mascavo, mas só para vocês terem uma ideia, era um açúcar um pouco mais grosso, fofo e amarronzado. Né? E o açúcar que era bem valorizado na Europa, né, pelos confeiteiros, por exemplo, das cortes reais, era o açúcar já o branco, refinado. E ali eu coloquei, né, que esse refino do açúcar ele era feito por um parceiro comercial do Brasil, que era a Holanda.
Ou seja, Brasil e Holanda eram parceiros nesse negócio de vender açúcar na Europa. O Brasil, então, fazia essa primeira parte da produção, né, desde a cana-de-açúcar até entregar esse açúcar mais bruto, e a Holanda, né, fazia depois o refino desse açúcar e era responsável por fazer daí a venda final desse produto de fato na Europa, certo? Bom, um último ponto importante é que toda essa produção açucareira no Brasil ela vai se dar em torno do sistema de plantation. Plantation é uma palavra bem importante para a gente entender essa produção açucareira no Brasil. Talvez o professor Marcos já tenha falado para vocês sobre o que é o plantation, né? Mas basicamente é um modelo de negócio, que significa o quê, né? Significa que a produção vai se dar em torno de produtos da agricultura, né? Monocultura, ou seja, o cultivo de uma única grande coisa em larga escala, voltado para exportação, certo? E que fazia a utilização também do trabalho escravizado. Então, quando a gente fala de sistema de plantation, vocês vão lembrar ali de grandes latifúndios de monocultura voltadas para exportação e com utilização do trabalho escravizado. Beleza? Bom, continuando, né? Essa economia açucareira, né? Então, ela acaba trazendo muitas pessoas para a região, principalmente nordeste do Brasil, e a gente pode dizer que ele forma quase que uma espécie de uma nova sociedade brasileira. Por isso, tem muitos historiadores que usam o termo sociedade açucareira. Aqui eu escrevi simplesmente sociedade colonial, para vocês terem uma ideia de como é que era a sociedade brasileira nessa época. Mas grande parte dessa população aí de colonos estava concentrada na economia açucareira. Então, se alguém quiser copiar ali como sociedade açucareira, não está errado. Percebam que eu coloquei para vocês uma pirâmide social, né, que mostra um pouco de como eram as classes sociais do Brasil nessa época aí da produção do açúcar, né? No topo das relações de poder, com mais privilégios, mais recursos econômicos, né, também, a gente tem esses grandes senhores de terras, né, donos de escravos, né, utilizadores da exploração do trabalho escravo, donos desses grandes latifúndios. É nessa época que começam a se formar grandes latifúndios no Brasil, né, que é uma questão histórica do Brasil até hoje. Então, muitas famílias latifundiárias brasileiras hoje, né, que são herdeiras ainda desse período colonial, ou seja, né, tem seus latifúndios originários lá do período colonial, né? Vamos pular um pouquinho lá para a base da sociedade, né? Aqui quando a gente olha esta base, né, é a maioria da população, ela é composta de indígenas e de africanos escravizados, certo? Por todas as razões que a gente já comentou. Mas, embora praticamente toda a sociedade tivesse dividida entre uma minoria de senhores de terras e uma imensa maioria da população indígena e africana, a gente também tem uma parcela intermediária aqui, né, que eu estou chamando simplesmente de homens livres, né, homens e mulheres livres, que são pessoas, né, trabalhadores do campo, geralmente, né, que não são necessariamente grandes proprietários, mas também não fazem parte da população indígena ou da população negra escravizada, né? Quem são eles? Trabalhadores rurais, comerciantes e uns caras chamados de tropeiros. O que eram esses tropeiros? Era quase como uma espécie de comerciante também. Tropeiro era o cara que conduzia a tropa, né? O que era essa tropa, né? Nessa época vocês devem imaginar que não existiam, né, estradas grandes no Brasil, né? Muito menos, sei lá, asfaltadas ou coisa do tipo. Então o comércio entre diferentes vilas, entre diferentes regiões, era feito por esses caras, os tais dos tropeiros. Foram, digamos, eles que começaram a abrir os primeiros caminhos e estradas, né, no interior do Brasil, ligando diferentes localidades, né? O tropeiro tinha esse nome, né, porque ele conduzia uma grande tropa de animais, né? Geralmente eram mulas, né, na maioria das vezes, e essas mulas elas iam, né, abarrotadas, carregadas, né, de alimento, de grãos, de charque, né, de uma série de coisas, e esses caras eles geralmente, né, partiam de algum lugar da produção de alguma coisa e iam levar então, né, isso para vender em outro lugar.
Então, grande parte das primeiras estradas, caminhos no Brasil, nessa época eles eram chamados de picadas, né? Então, se abriu uma picada entre a vila tal e a outra vila, né? Era uma estradinha que começou a ser aberta, então, por esses tropeiros. Muitas vilas e cidades brasileiras também nasceram, de alguma forma, como caminho de tropeiros. Se a gente vem aqui para o sul do Brasil, né, a colonização do sul do Brasil ela é um pouco posterior até essa nossa época aqui que a gente está falando, mas muitas cidades aqui do litoral do Rio Grande do Sul, do litoral norte, nasceram como sendo caminhos de tropeiros. E isso se estende até o litoral de Santa Catarina também. Então, por exemplo, para escapar da região do Planalto, né, norte, no Rio Grande do Sul, muitos tropeiros que iam comprar a produção de charque nas fazendas da campanha, né, no interiorzão do Rio Grande do Sul, vinham até aqui o litoral, né, carregando essas tropas, e aí iam, né, ao norte do país, mais aqui pela região do litoral, né? Então, muitas dessas comunidades acabam nascendo como ponto de parada, de descanso de tropeiros. No começo tu só tinha, sei lá, uma estalagem ali, onde eles paravam para descansar, para comer alguma coisa, e aí rapidamente começam a se tornar... Rapidamente não, mas aos poucos vão se tornando vilas e núcleos urbanos. Bom, passando um pouquinho agora, eu tenho um outro assunto para falar para vocês, né, muito interessante, que talvez vocês já tenham, né, eu espero que todo mundo tenha feito esse exercício da nossa última aula, então isso aqui não é para ser tanta novidade assim, porque a princípio eu já pedi para vocês darem uma olhada nisso, né, que é o assunto da tal da União Ibérica e depois as tais das invasões holandesas no Brasil. O que foi a União Ibérica? Seguinte, galera, vocês já sabiam que houve um tempo, não sei se vocês já ouviram falar, espero que sim, no ensino fundamental, houve um tempo em que Brasil e Espanha foram o mesmo país, foram o mesmo reinado? Teve um período em que não existiu praticamente Portugal e Espanha, que existia, né, um único domínio sobre esses dois territórios. Vocês querem saber como é que essa treta aconteceu? Ela aconteceu da seguinte forma. Assim, gente, em 1578, o rei de Portugal, na época o Dom Sebastião, ele decidiu, né, numa guerra contra os infiéis. Vocês devem lembrar que desde a Idade Média tu tem uma disputa ali entre Igreja Católica e muçulmanos, né? E os próprios muçulmanos já tinham dominado durante um tempo a região da Península Ibérica, que é a região que corresponde a Portugal e Espanha, né, durante a Idade Média. Mas enfim, o rei Dom Sebastião de Portugal ele decide fazer uma cruzada, né, contra o sultão do Marrocos, no norte da África. Era uma espécie de projeto imperialista, ele queria dominar, né, o norte da África e achou que seria legal começar uma guerra, né, em nome de Deus contra o sultão marroquino. E aí o Dom Sebastião ele decide começar uma guerra, né, naqueles velhos moldes lá de quando, né, cristãos católicos, né, entravam em conflito das cruzadas na Idade Média. Ou seja, ele decide tomar essa guerra em nome da religião, né, e ele convida, né, ele vai naquele velho molde das guerras medievais, onde o rei vai junto para a guerra e convida a sua família toda de nobres, né, para ir junto para a guerra. Então vai o rei Dom Sebastião, vai quase toda a nobreza de Portugal junto, né? Vão para esse conflito, né? Atravessam o mar Mediterrâneo e vão pro pau, né? Lá no Marrocos. Só que Dom Sebastião e o reino de Portugal como um todo haviam avaliado mal as forças do sultão marroquino. E o que aconteceu foi uma grande tragédia, na verdade. Né? As forças portuguesas foram completamente trucidadas, né, diante dos marroquinos, não sobrou quase ninguém para contar a história, e o próprio Dom Sebastião morreu também no meio dos conflitos e ninguém nunca mais teve notícia dele. Quer dizer, se ninguém nunca mais teve notícia dele, fica um mito, né? Será que morreu? Será que não morreu? Isso deu origem ao chamado mito do sebastianismo, né? Então Portugal, que era um reino bem católico na época, começa a pensar em Dom Sebastião de forma semelhante a Cristo e começam a surgir alguns mitos, né, de que Dom Sebastião um dia voltaria para trazer de novo a grandeza do reino de Portugal.
Até hoje, né, a crença no sebastianismo, ela existe ainda em Portugal como a crença num dia, né, no retorno do rei Dom Sebastião para trazer Portugal de novo no seu lugar ali entre as grandes nações cristãs da terra, certo? Mas enfim, o que acontece? Como o próprio Dom Sebastião morreu, agora tu tem que então escolher um próximo rei, né? Bom, só que daí qual é o problema? Quase todo mundo que seria os próximos na linha sucessória dinástica, ou seja, outros nobres próximos ao rei, todos foram para a guerra também, né? Porque a gente viu que ele chamou todo mundo para ir, ou seja, todo mundo morreu junto, né? E aí agora o que faz? Bom, resultado, gente. O próximo na linha sucessória era um cara bem distante do rei, né? E era um... Agora eu não lembro se ele... Acho que ele era bispo, né? Ele era uma alta autoridade dentro da Igreja Católica, né? Acho que era um bispo. Era bispo ou arcebispo. Mas enfim, né? E aí ele assume como rei de Portugal, só que ele já tinha 78 anos na época, então ele já era super velhinho, né? Lá assim, nos 45 do segundo tempo, né, da vida. E aí ele assume e logo na sequência ele morre. 2 anos depois ele morre, né? Ele morre, se não me engano, com 80 anos também. E ele morre em 1580, exatamente, né? Então, 1580, Portugal se vê diante de um dilema, né? Quem vai ser o próximo na linha sucessória dinástica? E aí a galera vai lá, faz os estudos e percebe um problema, né? Gravíssimo, talvez, que o próximo na linha sucessória era o rei da Espanha. Como assim, senhor? O que a Espanha tem a ver com isso? Vocês têm que saber que nessa época, na Idade Moderna, na Europa, muito das relações internacionais, da diplomacia internacional, ela era feita através de casamento entre integrantes de diferentes nobrezas, né, de diferentes países. Ou seja, tu demonstrava ali uma relação de amizade, de aliança, de confiança com algum outro reino, né, de repente botando o teu filho para casar, né, com a filha do rei tal de outro reino. E era assim que acontecia. Então, essa mistura aí de dinastias, essa mistura de sangue, né, dinástico de diferentes países, fazia com que o rei Filipe II da Espanha fosse o próximo na linha sucessória para se tornar rei de Portugal. E aí grande parte da nobreza e da própria burguesia portuguesa também são contra isso tudo. Dizem, não, tá louco, né? Nós vamos perder a nossa autonomia, nós vamos ser dominados pela Espanha. E o rei Filipe II, que não era bobo nem nada, ele tentou costurar a situação para que ficasse cada vez mais fácil para ele, então, poder dominar Portugal também. E aí ele faz um voto, né, de confiança, ele promete para os portugueses, por exemplo, né, para a sociedade portuguesa, de que ele respeitaria a autonomia de Portugal e tão logo Portugal tivesse uma pessoa já com idade e condições de assumir na linha sucessória, né? Então essa pessoa assumiria, e ele disse também que nem ia mexer nos cofres portugueses, né, na grana de Portugal, né, ia deixar tudo intacto enquanto isso. Balela, né, gente? Na prática, Portugal acabou sendo completamente dominado pela Espanha durante essa época. Os cofres portugueses foram mexidos, sim. Portugal já não vinha tão bem das pernas, assim, economicamente, né? E acaba, depois da União Ibérica, ficando pior ainda, né? Depois disso, Portugal nunca mais chegou a ser a grande potência econômica europeia que foi, né, durante o começo do século XVI. E rola o período da chamada União Ibérica. O que é União Ibérica? União das nações que vivem na Península Ibérica, união de Portugal e Espanha, certo? Esse período da União Ibérica, ele foi propagado como sendo algo que fosse durar muito pouco. Lembra lá o Filipe II dizendo, vai ser rapidinho, vocês nem vão ver, né? Mas, na verdade, durou muito mais. Durou cerca de 60 anos ali, né? Cerca não, exatamente 60 anos, como está apresentado para vocês no slide, entre 1580 e 1640. E aí tem um pequeno problema. Vocês lembram que eu falei para vocês que quem fazia o refino do açúcar brasileiro era a Holanda, né? Pois é. Aí o que acontece? A Holanda, lá na época da Idade Média, era o que a gente chama de região feudatária da Espanha. Como assim, né? Era uma região que era considerada súdita, né, da Espanha, que pagava impostos e obrigações e que devia, de certa forma, ali, obediência, respeito e lealdade à Espanha. Era quase como se a Espanha fosse meio que proprietária daquelas terras, né? Não tão forte assim, mas era uma região que devia essa lealdade aí, né,
a Espanha. Só que a Holanda decretou a sua independência completa no final da Idade Média. Eles disseram, né, dane-se Espanha, da partir daqui nós vamos, né, pegar o nosso destino nas nossas mãos. Então eles expulsam, né, toda a influência espanhola e decretam a sua independência, né? Então, e a Espanha nunca aceitou isso muito bem. A Espanha sempre ficou com isso meio entalado na garganta, né? E aí, na Espanha, principalmente entre as autoridades espanholas, se nutria sempre um grande ódio e rivalidade com esses holandeses, né? Ou com a região também dos chamados Países Baixos, né? Então, diziam, não, os holandeses, então, eles não prestam, né? Eles são uma nação inimiga da Espanha. Agora, imaginem vocês o Felipe II, né? Bem felizão lá, ok, agora eu coordeno Portugal, e Portugal tem um negocião lá que dá muito dinheiro naquela colônia na América, né? Que é a economia açucareira. Aí ele vai lá, senta, né? Para olhar os negócios, olhar os números, olhar a grana que ele vai lucrar com isso, conversa com seus conselheiros e descobre, né? Fala assim, olha, na verdade, né, a colônia portuguesa na América, ela produz o açúcar, mas quem faz a última etapa do refino e que vende na Europa é a Holanda. Aí imagina o Filipe II, né? O quê? A Holanda? Né? Como assim? Vamos cortar as asinhas deles agora mesmo. Então a Espanha dá a ordem de cortar completamente todo o papel da Holanda nisso. Só que nessa época a Holanda já estava lucrando muito com isso. E praticamente quase toda a economia holandesa vivia, né, em torno dessas atividades. Olha os cachorros latindo aí. Não sei se aparece para vocês. Deixa eu parar um pouquinho e tomar meu café. Cala a boca, cachorro! Porra. Desculpa, gente. Desculpa. Seguinte, gente. Então, o que vai acontecer? Como a Holanda já estava completamente dependente desse negócio, eu vou continuar com os cachorros no fundo, que eu nem sei se vocês estão ouvindo isso mesmo ou não. Como a Holanda dependia completamente já desse negócio, eles não quiseram largar o osso. Eles disseram, pô, já que agora aquele território pertence à Espanha, que é a nossa inimiga, vamos entrar nessa briga então. Até porque quase todos os países europeus não tinham engolido muito bem essa história de que todo o território da América ia ficar só para Portugal e para a Espanha, né? Por exemplo, a França questionava isso, né? Questionava o Papa, né? Que tinha autorizado lá o Tratado de Tordesilhas, dividindo toda a América entre só Portugal e Espanha, diziam assim, pois então digam aonde no testamento de Adão que está escrito, né, que o mundo pertence apenas a Portugal e Espanha. Então, nesses outros países, eles não engoliam isso muito bem. E a Holanda vai decidir, então, tentar invadir essas terras. Eles vão dizer, olha, a gente já tem grana, a gente já tem armamento, a gente tem condições de bater de frente com o Império Espanhol. E assim acontece, certo? Aí rolam as tais das invasões holandesas, que vão ser, né, tentativas de invasão militar do território brasileiro para tentar tomar conta do negócio do açúcar. A primeira tentativa de invasão ela acontece em 1624, né, na Bahia, em Salvador. Ela não dá certo, ela não foi tão bem planejada e os holandeses, não muito tempo depois, são expulsos, né, da região. Por quê? Porque Salvador era a capital do Brasil na época, né? Se tinha algum lugar que era bem cuidado pelas autoridades, era Salvador, né? Se tinha algum lugar onde tinha fortificação para defender esse território, era Salvador. Era Salvador, né? Então, o que acontece? 1630, 6 anos depois, uma nova tentativa, né, a segunda tentativa de invasão, essa dessa vez dá certo, né? E os holandeses invadem o Nordeste brasileiro, né, em Pernambuco, certo? Invadem de novo Salvador também e percebam que eu coloquei ali Angola. E aí você vai me perguntar, mas o que Angola tem a ver com isso? Bom, eu falei para vocês que os holandeses queriam tomar conta do negócio todo. E o negócio do plantation dependia de mão de obra escravizada. E o principal porto de mão de obra escravizada, vocês viram na nossa última videoaula, era o porto de Luanda, que fica em Angola.
Então, se tu queria tomar conta desse negócio, tu não podia só dominar o Nordeste brasileiro, tu tinha que dominar o Nordeste brasileiro e parte da costa africana também. Então, é um detalhe que muito pouca gente sabe, muito pouca gente estuda, mas as invasões holandesas não foram só no Brasil, foram simultaneamente no Nordeste brasileiro e em Angola, tá? Percebam que essa invasão ela dura muito mais, foram 24 anos de ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, né? E ali tem algumas coisas que a gente pode falar sobre essa época aí do Brasil holandês. Tem muita gente que discute, pensa assim, será que o Brasil teria sido diferente se nós fôssemos colonizados pela Holanda, né? Pessoas que pensam, sei lá, com um pouco mais de preconceito em relação a Portugal, né? Pensam em Portugal como incompetente ou aqueles estereótipos, né? De, português é burro, não sei o quê. Será que os holandeses teriam sido mais competentes, teriam desenvolvido mais o Brasil? Olha, o que a gente não tem como responder isso porque isso é chamada história do ser, né? Que é como aconteceria se tivesse sido diferente. Os historiadores não têm condições de responder essa pergunta e nenhum ser humano tem condição de responder essa pergunta. Mas a gente pode especular um pouquinho a partir do conhecimento histórico que a gente tem. Muito possivelmente não teria sido nada muito diferente, não. Por quê? Porque os planos que a Holanda tinha para o Brasil eram os mesmos planos que Portugal tinha para o Brasil. Ou seja, considerar aqui como um território de exploração, um território para se extrair recursos e para fazer a grandeza da sua nação europeia. Então não tinha nenhuma ideia de bom samaritano, de querer desenvolver a região e tudo mais. Então seria, né, a mesma coisa. Se não exatamente a mesma coisa, muito parecido. Tá? Existem opiniões diferentes, mas eu acho que a maioria dos historiadores e historiadoras concorda que a filosofia da exploração era a mesma. Certo? E aí, gente, eu quero comentar com vocês um pouquinho, especificamente sobre um governo que vai acontecer, um governo holandês no Nordeste brasileiro, que é o governo daquele carinha que apareceu ali no canto, na direita em cima, né? Todo de ladinho, que é o Maurício de Nassau. Né? Maurício de Nassau vai governar o Nordeste brasileiro entre 1637 e 1644. E quando ele assume, pensem bem, a Holanda conquistou essas terras e ela não conquistou essas terras convidando a galera para o chá, né? Em história, né, muitas vezes tem que, né, apelar ali um pouco para violência, né? Então rolou guerra, grande destruição no Nordeste brasileiro e tu tinha muitos engenhos ou completamente destruídos nesse momento ou engenhos esvaziados, né, que os senhores fugiram, né, no meio dos conflitos. E o Maurício de Nassau tinha agora um desafio, né? Eu estou controlando essa região. O Maurício de Nassau ele havia sido escolhido pela chamada Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Anotem aí, Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. O que era essa companhia? Era uma empresa, uma espécie de grande empresa holandesa, como diz o próprio nome, né? Que queria lucrar com esse mercado internacional, né, com esse negócio do plantation. Então, era essa empresa que queria agora lucrar com isso. Porque essa guerra, por exemplo, para invadir o Nordeste brasileiro, ela foi feita por acionistas, foi feita por holandeses, né, enfim, ricos, né, sentados lá com a bundinha na sua cadeira, que deram ordem, né, de conquistar esse território e queriam agora, gastaram dinheiro com isso, e queriam agora colher os lucros, né? Olha, a gente ouviu falar que esse açúcar aí dá muita grana, a gente quer ver a grana entrando agora. E botaram o Maurício de Nassau com a função, então, de tirar grana desse Nordeste brasileiro, fazer a coisa render. E aí, o que o Maurício de Nassau faz? Ele diz, olha, eu tenho um monte de engenho tudo destruído aqui na minha frente. Eu preciso fazer esses engenhos voltarem a produzir. E aí, ele começa a investir muita grana nesses engenhos. Ele pede grana para a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e diz assim, vou fazer empréstimos a taxas de juros muito baixas para pagar só daqui a bastante tempo, né? E todo dono de engenho, colono, descendente de portugueses ali, né? Todo senhor de engenho brasileiro que quiser trabalhar com a gente, vai poder trabalhar com a gente. E aí um monte de senhor de engenho vira casaca, né, nessa época, porque vários deles, né, nós somos súditos de Portugal desde pequenininhos, devemos lealdade a Portugal. Agora o Maurício de Nassau está dizendo,
Olha, eu tenho bastante grana aqui com juros baixíssimos para pagar, né? Só daqui a um tempão. E vocês vão lucrar bastante com isso. Eu vou lucrar bastante com isso também. Topam? Eles vão dizer, top, sou holandês desde pequenininho, sou Maurício de Nassau desde pequenininho. Né? Então, vários colonos ali passam a trabalhar junto com esse governo holandês na região. Né? O governo do Maurício de Nassau ele é bem famoso, né, por ser um período de grande estabilidade e de prosperidade econômica. Né? Ele faz vários investimentos em várias áreas, faz uma grande reforma urbana. Né? O Nordeste brasileiro ali, Olinda principalmente, fica muito bonita. Né? Ele manda trazer vários artistas, arquitetos, intelectuais da Europa para tornar aquela região mais rica culturalmente, né? Segundo as concepções da época. É um período de grande efervescência cultural, certo? Além disso, como a Holanda era um reino protestante, né? Vocês lembram que nessa época está rolando a reforma protestante na Europa e muitas dessas religiões protestantes são perseguidas por católicos, né? Aqui então, como era na Holanda, vai ser instituído a liberdade de culto, ou seja, a tolerância religiosa. Todas as religiões agora são permitidas, né? Tu pode ter culto a qualquer religião. Isso foi uma novidade no Brasil, né? Porque até então apenas a religião católica era permitida, todas as outras elas eram condenadas como ilegais, como prática de heresia. Né? Dava cadeia, né? Tu cultuar outros cultos religiosos. Então tu teve esse cenário de tolerância religiosa, de liberdade, por causa dessa tradição protestante do Maurício de Nassau e da Holanda por consequência. Certo? Continuando então, eu já falei da vinda do incentivo à vinda de artistas, né? De alguns observadores, né? Os chamados naturalistas, gente que gostava de estudar a natureza e pintar, retratar essa natureza, né? Escrever em livros. Ele também vai propiciar a criação ali de bibliotecas, de canais, né? de irrigação e um projeto de urbanização planejada da cidade. Né? Seguinte, galera, deixa eu só tentar passar aqui. Opa, daí já troca. Vou deixar essa tela aqui para nós. Só para a gente encerrar a parte ali anterior, antes de falar dessa, como é que acaba, né, esse período das invasões holandesas no Brasil? Acaba, primeiro, por causa da crise interna na Holanda. Como assim? Começa a companhia, a companhia holandesa das Índias Ocidentais, ela começa a cobrar do Maurício de Nassau que ele cobre aquelas dívidas todas com os senhores de engenho. E os senhores de engenho não estão afim, né, de pagar essas coisas. Então, Maurício de Nassau dando dinheiro é muito legal. Maurício de Nassau cobrando dinheiro, esse cara então é um safado, né? Ele tem que se escafeder do nosso território. E aí muitos senhores de engenho voltam, né, a falar em lealdade à coroa portuguesa. Né? Nessa época havia terminado o período da União Ibérica e Portugal estava independente novamente. E aí Portugal começa a tentar reorganizar uma reconquista do Nordeste brasileiro. Detalhe que isso vai acontecer nas guerras que ficaram conhecidas como a Insurreição Pernambucana. E essas guerras, ou seja, quem vai conseguir expulsar os holandeses do Brasil, vão ser os próprios colonos brasileiros, que vão ter que fazer exército fazendo aliança com indígenas e com a população negra escravizada, né, para conseguir expulsar os holandeses. Percebam que Portugal estava mal das pernas. Portugal não tinha condições de mandar grandes tropas e ganhar essa guerra. Então, olha só que coisa curiosa. Quem expulsou os holandeses foram os próprios colonos já brasileiros. Portugal não teve quase nada a ver com isso. E quando esses colonos expulsam os holandeses, aquele território volta a ser de Portugal. Mas, saca só. Olha como esses colonos agora podem agir. Né? Nós, sozinhos, tivemos que expulsar os holandeses. Nós, trabalhando por nós mesmos, sem ajuda de Portugal. Começaram a perceber, olha, o negócio aqui é nós por nós mesmos. E outra,
nós podemos nos organizar, né, apenas nós aqui para defender os nossos interesses também. E aí, quando eles voltam a fazer parte de Portugal, é meio que um processo que é uma escolha dos colonos daqui. Estão vendo? Não é tipo assim, não é Portugal que impôs, agora vocês voltam para nós. Foram os colonos brasileiros que decidiram voltar. E já que foram eles que decidiram voltar, eles têm mais moral para poder se portar ali, né? Dizer, olha, nós quisemos voltar, né? E nós estamos tomando o destino da nossa história nas nossas mãos. Por que eu estou contando isso? Porque é o começo do despertar de uma espécie de uma consciência brasileira em oposição a uma consciência portuguesa. Antes todo mundo só falava, somos súditos de Portugal. Agora começa a aparecer na boca da galera, somos brasileiros. E outra, nem sempre os interesses de Portugal são os nossos interesses aqui, nem sempre Portugal vai querer entrar em conflito para nos defender aqui, muita coisa vai ser nós por nós mesmos, né? E aí isso é o começo de uma longa tradição de revoltas e rebeliões do Nordeste brasileiro contra autoritarismo, contra a autoridade portuguesa, né, de fora, certo? Isso foi na chamada insurreição pernambucana. Show? Vamos continuando então, estamos aqui com 35 minutos de aula gravada. Talvez passe um pouquinho dos nossos 50 minutos, mas eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui se importa com isso, né? Então, o nosso próximo assunto é esse que está aí no título do slide, interiorização da colonização. O termo é super feio, mas a definição é super fácil. O que significa dizer interiorização da colonização? Bom, gente, seguinte, no final do século XVI, na virada para o século XVII, quase todas as vilas, né, quase todo o território ocupado, colonizado no Brasil, né, por esses descendentes de portugueses, limitava-se ao litoral. O interiorzão do Brasil ele era dos povos indígenas, né, a colonização ali europeia não tinha avançado, né, estava tudo só limitado ao litoral. De tal modo que muita gente pensava o seguinte, essa colonização não deu certo. Olha só, já passou mais de 100 anos que a gente chegou aqui, né, que os primeiros colonizadores europeus chegaram aqui, e a gente ainda está limitado ao litoral. O Frei Vicente, né, no Brasil, chegou a escrever assim, né, a colonização no Brasil limitou-se a arranhar lateralmente a costa, como se fosse um caranguejo, tá ligado? Caranguejo anda de lado, né? Então ele estava comparando a colonização brasileira no Brasil com um caranguejo que só ficava andando de lado pelo litoral e não conseguia avançar, ir para frente, dominar o interiorzão do Brasil. Pois bem, a gente vai entender agora como é que foi se formando o território do Brasil como a gente conhece hoje, né? Porque o nosso território não é só uma faixinha ali perto do litoral, né? O território do Chile é uma faixinha perto do litoral, o nosso não. Então, como é que isso foi acontecendo? Isso foi acontecendo conforme foi acontecendo a interiorização dessa colonização. Beleza? Vamos ver um pouquinho então desses principais pontos aqui sobre como isso aconteceu. Primeiro lugar, né, vamos falar um pouquinho além do Nordeste. Coloquei ali região Sudeste e região Norte. Né? E essas regiões elas não estavam paradas, não estavam desertas. Existiam também colonos nessas regiões, só que eles participavam de atividades econômicas que não eram tão lucrativas quanto o açúcar do Nordeste. Por isso eu escrevi ali atividades econômicas secundárias, né, de importância secundária para o Brasil, como o cultivo do algodão, do trigo, fumo, né, atividades em torno da pecuária e atividades em torno das chamadas drogas do sertão, que não é drogas no sentido que vocês devem estar pensando, né? Era o nome que era dado para várias especiarias do interior do Brasil, como por exemplo a canela em pau, a baunilha, o cravo, né? Esses produtos eles eram bem valorizados também como especiarias para vender na Europa, né? Eram as chamadas drogas do sertão. Sertão, nessa época, é sinônimo de interiorzão. Então, tudo para além do litoral, quando tu começa a entrar, né, no matagal desse Brasil, em todos os seus biomas, nesse período eles chamavam tudo isso de sertão. Tá? Então, no Sudeste e no Norte a gente tinha isso, né?
A pecuária foi uma das principais atividades que ajudaram nessa interiorização da colonização, porque a própria coroa portuguesa colocou uma regra, que se tu quisesse desenvolver a pecuária, não podia ser muito perto do litoral. Tu tinha que andar algumas léguas em direção ao interior do país, né? Não vou saber exatamente agora quantas léguas exatamente, né? Mas tinha que ser alguns quilômetros para dentro do Brasil para tu poder fazer a atividade da pecuária. Isso era uma obrigação para poder incentivar a galera a ir, né, adentrando esse interiorzão, certo? Bom, avançando um pouquinho mais ainda, na capitania de São Vicente, que é atual São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas principalmente São Paulo, né, os colonos, né, eles utilizavam muito o trabalho escravo indígena. Por quê? Porque o trabalho escravizado africano dependia de tu comprar, né, do tráfico internacional, que a gente já comentou. E esses colonos eles não tinham grana para comprar africanos escravizados. Então eles capturavam, escravizavam indígenas. Detalhe, gente, nessa época já fazia muito tempo que a escravidão indígena era considerada proibida pela Igreja Católica e a escravidão indígena era considerada proibida também pela Igreja Católica e pela coroa portuguesa, certo? Mas se era proibido, como é que eles faziam? Pô, imagina a distância que tem, né, daqui até a Europa, com a tecnologia da época, das viagens que levavam meses, para mandar uma carta era meses, então a fiscalização era muito esparsa, né? Senhor, como é que a gente sabe que tinha essa escravidão indígena? A gente tem vários indícios, né? Primeiro, existia uma brecha, que era a brecha da chamada Guerra Justa, que dizia o seguinte: toda vez que esse colono encontrasse alguma comunidade indígena que de alguma forma fosse hostil à presença dessa colonização europeia, eles tinham o direito então de escravizá-los. Ou seja, se foi hostil a gente, nós temos direito de escravizá-los. Na prática, isso servia como uma desculpa, né? Os caras chegavam tocando terror, os indígenas resistiam, né? Como é óbvio, qualquer um vai tentar resistir pela sua vida. Olha só, eles resistiram, nós podemos fazer guerra justa, né? E aí então isso acontecia, certo? Outro vestígio que a gente tem é o fato de que, como é que eu posso dizer? Quando a gente vê testamentos dessa época, estão ligados os testamentos, né, que as pessoas deixam, né, para os seus descendentes, tu vê lá o testamento da família tal, por exemplo. A dona Joaninha faleceu e deixou para suas 2 filhas as suas terras, a sua carroça, os seus bens pessoais, a sua quantia em dinheiro, e deixou o indígena João e o indígena Manuel. Ora, se o testamento tem a descrição de bens pessoais, por que tem ali pessoas, né, indígenas descritos? Isso nos diz que essas pessoas eram consideradas como propriedade, né, gente? Então isso é uma excelente pista também de que sim, havia essa relação de escravidão e de propriedade. Beleza? Percebam que eu coloquei ali, entre parênteses, a expressão negros da terra, né? Negros da terra era a forma como esses colonos vincentinos, esses colonos de São Vicente, referiam-se à população indígena escravizada. Nessa época, falar negro era quase sinônimo de falar escravizado. Então, se referia a negros da terra, era tipo dizer, né, os nossos escravos daqui mesmo. Nós não temos condições de comprar os escravos de fora, então nós fazemos os nossos escravos daqui. Mas quando vocês veem essa expressão negros da terra, ela não significa população negra de fato. Está se referindo a indígenas escravizados. Certo? Nessa mesma época, tu também tem o começo da atuação dos jesuítas no Brasil. Lá na Europa, eu falei para vocês que estava rolando a Reforma Protestante. Uma das respostas da Igreja Católica à Reforma Protestante foi o movimento da chamada Contra-Reforma, que foi a Igreja Católica tentando, então, fazer estratégias para manter o seu número de fiéis, para manter o seu poder e a sua influência. Entre essas medidas da Contra-Reforma Católica está a criação da chamada Companhia de Jesus, né, que previa a catequização de fiéis, né, a formação de novos fiéis,
nessa nova região do mundo, no chamado Novo Mundo, né, aqui na América. Assim, foram enviados jesuítas com a missão ali de catequizar, né, e de impor os valores europeus, a cultura europeia, para estes povos indígenas, certo? Só que o que acontece? Os jesuítas aqui no Brasil, eles vieram com uma missão muito clara, né? A coroa portuguesa permitiu que eles viessem, mas com a seguinte condição: olha, o que vocês vão fazer com os indígenas é colocá-los, né, colocar neles a fé cristã e torná-los aptos, prontos para o trabalho nas terras dos colonos. Ou seja, a função de vocês é deixar eles rapidinho o mais habituados e adestrados possíveis para trabalharem para os colonos. E aí, muitos colonos começavam a se queixar dos jesuítas, porque o tempo ia passando e eles diziam o quê? Esses jesuítas só ficam lá com os indígenas fazendo sabe-se lá o quê e não mandam logo esses indígenas para nós. Né? Os anos iam passando e essa catequização plena não se completava. Então começou a rolar muitos conflitos entre colonos e jesuítas, que chegou a culminar inclusive na expulsão dos jesuítas do Brasil em uma determinada época. Né? Depois eles voltaram, mas enfim, rolou uma primeira expulsão dos jesuítas, porque os colonos não suportavam mais os jesuítas, estavam querendo lutar para poder explorar logo os indígenas. Certo? Da parte dos indígenas, né, vocês devem imaginar que se ter uma outra religião imposta sobre a tua, desrespeitarem os teus valores culturais, o teu jeito de vida, não é nada legal, né? Não é nada correto de se fazer. Eles gostavam disso? De ser catequizado pelos jesuítas? É óbvio que não. Mas, pensa bem, ou tu fica com os jesuítas ali, né? Ou a outra opção é ir trabalhar para os colonos. Então, muitos indígenas, pensando diante dessa situação, né, não são bobos nem nada, tentavam ficar debaixo da proteção dos jesuítas o máximo de tempo possível. Porque, olha, ruim com os jesuítas é ruim com os jesuítas, mas é muito pior sendo, né, chicoteado, explorado, trabalhando, né, o dia inteiro pelos colonos vicentinos. Beleza? Bom, continuando. Uma outra forma de interiorização da colonização, né, diz respeito a grandes expedições, grandes viagens que foram feitas no interior brasileiro. Né? Essas eram as chamadas, né, entradas e bandeiras. Como é que funcionava, né, essas grandes expedições? Primeiro, vocês já viram que a coroa portuguesa queria explorar melhor o interiorzão do território. A coroa portuguesa nunca havia desistido, nunca havia esquecido aquele antigo sonho que eles tinham desde que chegaram no Brasil em 1500, que era o de encontrar metais preciosos. Ainda mais pelo fato de que, do lado espanhol da América, já havia sido descoberto algumas jazidas de ouro e já haviam sido descobertas grandes jazidas de prata. Ou seja, a Espanha nessa época era a principal potência mundial, né? Porque estava abarrotada, né, de prata, né, de metal precioso. E a coroa portuguesa estava tentando conseguir isso também. Então, o que a coroa portuguesa fazia? A coroa portuguesa pagava alguns colonos, de São Paulo principalmente, olha aqui, ó, uma grana para vocês têm uma missão. Vocês vão promover uma expedição que a gente chama de entrada. Vocês vão promover entradas. Né? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que adentrar o território brasileiro, fazer grandes viagens de reconhecimento, buscando metais preciosos. Certo? Só que pensem o seguinte, o que eram essas grandes expedições? Era, na verdade, 2, 3 colonos brancos, descendentes de europeus, acompanhados de dezenas, às vezes centenas, de indígenas e de africanos escravizados. Por quê? Porque esses caras não tinham conhecimento do território. Quem tinha conhecimento do território eram os indígenas. Né? Então eles dependiam dessa galera, né? E acabavam indo, então, né, essa penca de gente, né, ali com 2, 3 colonos, né, seguidos, então, dessa caravana de pessoas com o objetivo de encontrar metais preciosos. Foram várias desse tipo de expedição, certo? Houve também um outro grande tipo de expedição, essa talvez ainda mais famosa, mas que não era solicitada pela coroa portuguesa. Eu estou falando das bandeiras. Né? O que eram as bandeiras?
As bandeiras eram expedições que funcionavam assim. Imaginem vocês, né, que eu sou um colono de São Paulo, eu tenho lá o meu latifúndio, eu tenho indígenas, os chamados negros da terra, que trabalham na minha fazenda, onde eu planto algodão e tabaco. Aí eu tenho um filho. O meu filho está chegando no final da adolescência, está chegando na vida adulta. Ele está com a mesma idade de vocês, mais ou menos. Ele vai ter que fazer a vida própria dele, ou seja, ele vai ter que conquistar suas... Eu vou dar algumas terras para ele, mas ele precisa, né, conseguir gente para trabalhar nessas terras, para começar o seu empreendimento. Então, o que que vocês, né, supondo que vocês sejam meus filhos, o que que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que levar adiante a bandeira da família de vocês, né, carregando a bandeira mesmo, a flâmula, né, da família de vocês, organizarem uma grande expedição pelo interiorzão do Brasil para fazer o quê? Capturar indígena, capturar negros da terra para trazer para a fazenda de vocês. Então, isso era a atividade dos bandeirantes, né? Era sair por aí, adentrando o território brasileiro para capturar indígena para trazer para trabalhar escravizado nas suas terras. Né? Então, essa atividade dos bandeirantes, né, ela era então particular, não era oficial, não era conduzida pela coroa portuguesa e buscava principalmente aprisionar indígenas, certo? Só que assim, gente, não levem tão a sério essas divisões. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Deixa eu só explicar o último ponto ali, né? Existia ainda o chamado sertanismo de contrato. O que era esse sertanismo de contrato, né? A gente já viu que sertão é o interiorzão, então sertanismo é a prática de adentrar no interiorzão, né? Por causa de algum contrato. O que é isso? Eram caras que faziam grandes expedições contratados para perseguir fugitivos e desmantelar quilombos. Lembra que a gente comentou na aula passada dos quilombos, né, que eram centros de resistência e de fuga, né, das pessoas escravizadas no Brasil? Então existiam, né, senhores que pagavam, né, algumas pessoas para entrar no interiorzão, encontrar esses quilombos, né, capturar esses escravizados e trazê-los de volta. Esses três tipos de modalidade foram grandes formas que ajudaram na interiorização da colonização no Brasil. E a própria criação de quilombos também, né, foi uma coisa que ajudou nessa interiorização da colonização. Certo? Bom, agora por que eu disse para vocês não levarem tão a sério essas divisões? Vamos supor que eu estou numa expedição em nome de uma entrada. Eu sou um colono paulista. Eu fui ordenado pela coroa portuguesa para organizar uma expedição para procurar metais preciosos. E aí, no meio do caminho, eu descobri um agrupamento de indígenas que eu posso escravizar e levar para trabalhar nas minhas terras. Aí eu vou dizer, não, mas espera aí. Eu não vou escravizá-los porque eu estou numa entrada, né? Eu vou deixar isso para o pessoal das bandeiras. Claro que não. Né? Ele ia lá e ia escravizar essa galera também. Então essa divisãozinha didática que eu estou colocando para vocês, ela não era tão rígida na realidade. Né? Outra coisa, por exemplo, foram expedições de paulistas as primeiras que encontraram ouro na região que atualmente corresponde às Minas Gerais. E eram bandeiras, né? Eram os caras chamados bandeirantes. Eles estavam querendo aprisionar indígenas. Agora imagina, nós saímos com o objetivo de aprisionar indígenas. Aí tu vai lá e encontra uma pepita de ouro. Tu foi lá e tropeçou numa pepita de ouro. Tu vai dizer, não, vamos deixa o ouro aí. Porque o nosso objetivo é aprisionar indígenas. Claro que não, né? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que essas divisões não eram tão rígidas na prática. Beleza? Bom, o que eu vou dizer para vocês agora? No fim do século XVII, isso é meio vago, assim, né? Os historiadores estipulam, mais ou menos entre 1693 e 95, encontra-se ouro, finalmente, na região que atualmente corresponde a Minas Gerais. Será que esses colonos saíram contando direto para a coroa portuguesa? Olha, encontramos ouro aqui, senhores. Não? Claro que não, eles tentaram aproveitar por eles mesmos e começaram a explorar a região. Só que vocês devem imaginar que as notícias correm muito devagar nesse Brasil colonial. Mas a notícia de que foi encontrado ouro em abundância, bom, essa notícia correu muito rápido.
Essa notícia chegou rápido em São Paulo, chegou rápido no Rio de Janeiro, chegou rápido no Nordeste brasileiro e, obviamente, acabou chegando na coroa portuguesa. Tá? E aí todo mundo começa a ir para a região das Minas Gerais. No Brasil, tinham dois grandes núcleos populacionais, onde tinha mais gente, em São Vicente e no Nordeste brasileiro, principalmente em Salvador. Aí rola uma parada que é a seguinte: entre 1708 e 1709, né, começa a chegar na região de Minas Gerais também baianos, gente que vem do Nordeste, mas principalmente baianos. E já tinham ali alguns paulistas. Então os paulistas ali, né, pegando ouro, bem faceiros, aí começa a chegar uns baianos ali, né? Pá. E eles, pô, mas tem ouro para todo mundo, vamos explorar todo mundo, né? Os paulistas pensaram, não, isso é exclusividade nossa, foi a gente que conquistou isso aqui, né? Nós que queremos esse território exclusivamente para nós. Os paulistas chamavam os baianos de estrangeiros. Como assim estrangeiros, senhor? Não é tudo coroa portuguesa? Gente, nessa época não havia essa consciência, somos todos brasileiros e tudo mais. A ideia de nação tinha a ver com a comunidade onde tu nasceu. Né? Eu, por exemplo, nasci em Porto Alegre, então eu ia dizer, a minha nação é Porto Alegre. E eu aqui em Capão da Canoa sou um estrangeiro, né? Eu sou um de fora. E era assim, então, que os paulistas consideravam esses baianos. Não, gente de fora, gente que tem um sotaque diferente da gente. Né? Além disso, os caras que vinham da Bahia, né, de Salvador. Salvador era a capital do Brasil na época. Então, era a região que mais estava ligada com Portugal. Então, eles tinham mais costumes mais próximos, parecidos com os portugueses. Tanto no sotaque, quanto no hábito de usar umas roupas mais parecidas com as roupas dos europeus. Então usavam sapatos, calças, né, mais parecidos com as europeias, né? E usavam, enfim, sapatos com um negócio que é parecido com camurça, assim, né, que era meio peludinho, tudo mais. Aí rolou uma guerra entre paulistas e estrangeiros, que vocês já sabem que não são estrangeiros, que vocês sabem que são baianos. O nome dessa guerra é Guerra dos Emboabas, né? Emboaba é uma palavra indígena, né? Um detalhe muito importante para contar para vocês, muito importante mesmo. Vocês sabiam que os paulistas e grande parte do Brasil, eles não falavam português. Eles falavam uma língua muito louca, que era uma mistura de português com o tupi-guarani. Porque tu era obrigado a falar isso para conseguir se comunicar, né, com os indígenas, né? Mesmo para exercer a exploração, eles tiveram que aprender tupi. Então é por isso que, por exemplo, muitas coisas em São Paulo têm nomes indígenas, né, em tupi-guarani. Era a chamada língua geral. Então, emboaba era o termo para se referir a estrangeiro. Ou também, emboaba é uma palavra que também era o nome de um pássaro que tinha penas até os pés, até as patas, no caso. Então, emboaba era significado de pé peludo. Né? E aí, como a maioria dos paulistas andava de pé descalço, esses bandeirantes andavam de pé descalço, hoje em dia, se tu procura pinturas de bandeirantes, as pinturas são todas idealizadas e mostram eles todos com umas roupas bonitonas, imponentes, com uns botões assim gigantes, né? Mas eles não eram assim, não, eles andavam todos de pé descalço. E aí eles chamavam os baianos que vinham de sapatinho, né? Eles chamavam eles de pé peludo, os estrangeiros ou emboabas. Essa guerra, ela terminou, será com quem? Com quem vencendo, né? Com os paulistas ou com os baianos? Ninguém, porque chegou logo a coroa portuguesa e tomou conta de tudo e disse, não, agora a gente vai fiscalizar isso aqui, a gente que vai administrar essa exploração aqui do ouro. E aí tanto paulistas quanto baianos ficaram meio que chupando o dedo na sua ideia de conseguir ficar explorando aquele ouro ali na região, certo? Já estamos aí com 58 minutos, então eu sei que isso fica cansativo, então eu vou encerrar a aula por aqui. A aula de hoje era apenas vocês prestarem atenção, acompanharem comigo essa aula expositiva e copiarem essas informações no caderno de vocês. A aula que vem a gente continua com essa nossa história do Brasil colonial, falando desse período do ouro na região das Minas Gerais e um pouquinho sobre como foi a colonização aqui da região sul do país, né? Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e etc. Certo? Um beijão para todos, espero que vocês tenham gostado da aula. Me mandem e-mails, pelo amor de Deus, né? Vocês não se comunicam comigo, vocês não mandam e-mail, né? Eu não sei o que vocês estão achando das aulas, se tá
Se está muito ruim, se está muito boa, se está muito devagar, se está muito rápido. Me manda nem que seja para dizer o que está fazendo aí na quarentena, né, em casa. Senhor, estou fazendo exercício, estou conseguindo estudar, não estou conseguindo, estou jogando videogame, estou vendo filme, né? Me mandem e-mails aí contando como é que está sendo essa experiência para vocês, para eu poder ter um feedback, um retorno, senão fica só eu falando sem ter volta, certo? Beijão, vou ver se eu consigo encerrar antes de fechar 1 hora, né? E é isso. Tchau, tchau!